Nikola Tesla foi sem dúvidas um dos maiores nomes de todos os tempos quando se fala de invenções. Com suas ideias, além de seu tempo e suas criações, ele era muito difícil de ser compreendido. O seu maior feito, sem dúvidas, foi a criação da corrente alternada, que alimenta a maior parte da eletrônica do mundo nos dias atuais. No entanto, o seu entusiasmo para buscar o novo fez com que ele fizesse descobertas e afirmações que apenas um século depois veio a se concretizar. Nem mesmo Nikola Tesla seria capaz de acreditar que suas previsões seriam tão preciosas. Ficou curioso e quer saber mais? Então continue assistindo esse vídeo que você ficará por dentro de tudo. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Via Curiosa. Antes de continuarmos, 98% das pessoas que assistem o canal e curtem os nossos vídeos não são inscritas. Então, não espere até o final do vídeo para deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Em algum momento de sua vida, você já deve ter escutado falar o nome de Nikola Tesla e como ele foi importante para a criação da energia como conhecemos. Quer saber mais? Então vem comigo e continue assistindo esse vídeo. Apesar de não vermos, a energia está presente em todos os aspectos de nossas vidas, seja nos aparelhos eletrônicos que usamos no dia a dia ou na luz que está iluminando a sua casa agora. Nascido no vilarejo de Smiljan, região montanhosa que na época pertencia ao Império Austro-Húngaro e atualmente faz parte do território da Croácia, Nikola Tesla sempre foi à frente do seu tempo, sendo capaz de enxergar em sua mente invenções completamente prontas e funcionando antes mesmo de começar a esboçá-las no papel. Fluente em 8 idiomas e com mais de 700 patentes em seu nome, seus inventos contribuíram para o avanço da tecnologia, e seus estudos revolucionaram áreas como da ciência da computação, da física teórica e nuclear. Em 1873, ingressou no Instituto Politécnico de Graz, na Áustria, para se graduar em engenharia elétrica. Mais tarde, transferiu-se para a Universidade de Praga, não chegando a terminar o curso. Mas esse tempo foi o suficiente para despertar o seu fascínio pela eletricidade. Em 1880, entrou para uma companhia telefônica em Budapeste, Hungria, criando o primeiro sistema telefônico do país. Nesta época, desenvolveu um aparelho repetidor, o amplificador de telefone, que pode ser considerado o primeiro alto-falante do mundo. Nikola Tesla trabalhou na França e depois nos Estados Unidos, onde foi assistente do famoso Thomas Edison, criador da corrente contínua. Em 1885, Tesla afirmou que poderia reprojetar os ineficientes motores e geradores de Edison, gerando melhorias e economia no serviço. Com suas pesquisas, Nikola descobriu um modelo de corrente alternada, e se hoje podemos ter luz elétrica em nossas casas, é graças a ele. Mas esse só foi o começo de sua trajetória. Com suas afirmações ao público e suas ideias ousadas sobre o avanço da tecnologia que eram estranhas e simplesmente inacreditáveis para qualquer pessoa do século XX. Mas, de alguma forma, 100 anos depois, algumas das previsões de Nikola Tesla para 2025 se concretizaram e se tornaram normais no mundo hoje. Mas surpreende em saber que ele previu a existência há mais de um século. Mudanças climáticas. As mudanças climáticas são um assunto muito debatido entre cientistas e especialistas sobre o atual futuro estado da nossa atmosfera. O efeito estufa é um desses assuntos. Esse fenômeno natural, causado por uma série de gases, é responsável por reter parte do calor irradiado pela Terra e garantir a vida nele. Esses gases são chamados de gases de efeito estufa, compostos principalmente por gás carbônico, metano e óxido nitroso. Sem esse fenômeno natural, o planeta poderia se tornar muito frio, inviabilizando a sobrevivência. O problema é que muitas atividades humanas, principalmente a queima de combustíveis fósseis e desmatamento, têm aumentado a concentração desses gases na atmosfera e, como consequência, elevado a temperatura média da Terra, causando mudanças climáticas. O que de fato não era esperado por ninguém, prever mudanças climáticas antes de 1920 não era um assunto para se debater, exceto para Nikola Tesla, que fez a seguinte afirmação em uma entrevista: higiene e cultura física serão ramos reconhecidos da educação e governo. A Secretaria da Higiene ou Cultura Física será muito mais importante no gabinete do presidente dos Estados Unidos em exercício de 2025 do que o secretário de Guerra. O que de fato aconteceu?
visto que os Estados Unidos retiraram suas tropas do Oriente Médio e as leis ambientais cada vez mais severas, destinados a reduzir os efeitos negativos da poluição em nosso meio ambiente. Ainda durante sua declaração, Nikola afirmou que era necessária a criação de um órgão, pois os efeitos causados pela atividade humana e as altas emissões de carbono resultariam fatores climáticos prejudiciais para a humanidade. Esses pensamentos eram inexistentes no início do século XX, mas de alguma forma, alguns anos depois, a EPA, ou Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, foi criada, provando que Nikola Tesla não foi apenas capaz de prever os resultados da poluição no meio ambiente, mas também da reação do governo a essas situações. Smartphones. A primeira ligação já feita na história da humanidade aconteceu em 1876, quando Alexander Graham Bell, criador do telefone sem fio, se encontrava no último andar de uma hospedaria em Boston, nos Estados Unidos, e fez uma ligação para o térreo, aonde seu ajudante Thomas Watson atendeu. E de lá para cá, muitas coisas mudaram em relação à forma como nos comunicamos uns com os outros. A facilidade que temos em atender uma ligação e conversar com pessoas que estão a quilômetros de distância fazem com que a gente nem se dê conta de como foi rápida essa evolução. Mas acontece que Nikola Tesla previu esse feito há mais de 100 anos. Em uma entrevista em 1926 para a revista Collier's, Tesla afirmou: "Seremos capazes de nos comunicar uns com os outros instantaneamente, independentemente da distância. Não apenas isso, mas através da televisão e da telefonia, venceremos ou ouviremos uns aos outros tão perfeitamente como se estivéssemos face a face, apesar das distâncias intermediárias de milhares de quilômetros, e os instrumentos pelos quais poderemos fazer isso serão incrivelmente simples em comparação com o nosso telefone atual." Não é de se estranhar que essa afirmação soou como loucura. Apesar da genialidade de Tesla e da sua ambição como inventor, fala abertamente que em um futuro próximo poderíamos ter um aparelho que caiba na palma de nossas mãos e que nos conecte com todo o mundo, quando quase não havia aparelho de televisões disponíveis. Era uma ideia simplesmente inconcebível. Internet. Embora em sua entrevista para a revista de 1926 ter chocado as pessoas de como Tesla previa a evolução da comunicação, ele deixou escapar que quando o wireless for perfeitamente aplicado, toda a Terra será convertida em um enorme cérebro. Essa descrição feita por ele é praticamente o que a internet é hoje, sem pensar como as frequências de rádio e satélites de comunicação sem fio tornaram possível a transferência e armazenamento de dados em espaços abertos. Ele ainda disse: "Os aparelhos receptores sem fio atuais serão substituídos por máquinas muito mais simples. A estatística e todas as formas de interferência serão eliminadas, de modo que inúmeros transmissores e receptores possam ser operados sem interferência. É mais do que provável que o jornal diário da família seja impresso, sem fio, em casa durante a noite." É impressionante ver como Nikola Tesla estava à frente de seu tempo com seus pensamentos futuros e teorias que de fato vieram a se concretizar, chegando a assustar o quão preciso ele era em suas afirmações. Piloto automático e carros não tripulados. Pode parecer mentira, mas sim, ele imaginou que isso iria acontecer. Levou apenas 118 anos para se tornar realidade. O piloto automático se faz muito presente na aviação, onde os pilotos conseguem prestar atenção em outros pontos da navegação, enquanto a sua direção, velocidade e altitude são controlados automaticamente, e vem se tornando popular entre os automóveis, cuja função básica se resume em manter a velocidade programada. Mas imaginar que carros não tripulados seriam possíveis, com toda certeza, era algo que ninguém imaginava. Já em 1898, propus a representantes de uma grande empresa manufatureira a construção e exibição pública de uma carruagem automobilística que, entregue a si mesmo, realizaria uma grande variedade de operações, tomando suas próprias decisões. Para que isso fosse possível, era preciso alguém com a mesma ambição de inovação. E graças a Elon Musk, criador da conhecida SpaceX, a Tesla Motors deu início ao seu projeto de carros não tripulados. Hoje é muito mais provável que você tenha visto alguma notícia sobre a Tesla e como ela vem inovando o modo como conhecemos os veículos, com seus carros elétricos e protótipos de carros que não precisam de um motorista. Drones. Não é de se espantar que Tesla propusesse a utilização de dispositivos automáticos por controle remoto, depois de sua intuição futurística de 1898. Mas dessa vez, ele já estava muito à frente. Em uma feira de exposição elétrica, no Madison Square Garden de Nova York,
Tesla equipou um barco de 4 pés de comprimento com uma antena e controlou ao redor de uma piscina com água por meio de um controle remoto. Os espectadores pensavam que tinha um pequeno macaco controlando o barco por dentro, mas na realidade isso só mostrava a engenhosidade que Tesla tinha para a época. Talvez a aplicação mais valiosa da energia sem fio seja a propulsão de máquinas voadoras, que não carregarão combustíveis e estarão livres de quaisquer limitações dos atuais aviões e dirigíveis. Militares que presenciavam o evento logo perceberam a aplicação desse sistema em lançamento de torpedos e outras armas defensivas ou ofensivas. O mundo se beneficiou dessa incrível aplicação de comunicação sem fio, desde da robótica a brinquedos e principalmente na aplicação de drones, que são amplamente usados em captação de imagens para eventos, transmissões de imagens para atividades jornalísticas, entregas de objetos para lojas e, claro, no mundo militar, em que se usam essas aeronaves não tripuladas para auxiliar na captação de posições inimigas e lançamentos de bombas. Nikola Tesla definitivamente estava muito além de seu tempo. Suas afirmações e invenções determinaram um padrão em comum, com tantas previsões feitas há mais de 100 anos atrás que hoje se tornaram realidade. Definido como louco, mas se provando ser um gênio, poderíamos dizer que Tesla foi um homem do futuro que viveu no passado? Além disso, existem outras previsões feitas por ele que ainda não foram inventadas, mas esperamos ver nas próximas décadas. E aí, o que você achou de tudo isso? Expresse sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre o assunto. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Nos vemos no próximo vídeo.